Chegando mais um episódio de Gramado para você com muita satisfação. Noite especial para variar, conversa, papo solto com ele. E que, meu querido, seja bem-vindo. Uma satisfação te receber nesse espaço que veio para falar de cultura. Quero falar do cenário de Gramados, dessa construção dessa nossa cidade. Onde as pessoas que estão assistindo, elas não sabem bem quem faz parte da cidade, quem cresceu na cidade, quem constrói a cidade no dia a dia e nem quem está na ponta articulando para o cenário do artesanato, da dança, do teatro, dessa pluralidade que é a nossa cidade, que acaba no turismo e que as pessoas vêm para cá para ir nos parques, mas às vezes nem sonham que tem um teatrinho, uma dança, uma arte. E tu é um cara que está muito participativo, muito ativo nesse cenário. É um prazer te receber. Fico muito feliz, Vivi, por esse convite, né? A gente ter esse papo bacana, né, de maneira informal para falar das nossas riquezas. Né? A gente tem a cultura como uma riqueza. É bom a gente lembrar que se nós temos turismo, se a gente tem eventos maravilhosos, é graças a esse tesouro chamado cultura. Gramado não seria nada, a gente cansa de falar aqui, aliás a gente nem cansa, porque a gente gosta de repetir, né? Gramado é o que é por conta da cultura dela. E tudo é cultura, porque eu entendo, e não sei como é que tu vê isso, como tradição é aquilo que a gente cultua. Então se a gente cultua o turismo, se a gente cultua a arte, aquilo vira uma tradição e é por isso que as pessoas vêm experimentar o bem receber, experimentar, né, as coisas que a gente oferece aqui de uma forma única. Como é que é o teu envolvimento, a tua percepção de gramadense crescendo nessa cidade, tendo passado já à frente da sociedade que nasceu e fez carnavais de antigamente, de salão maravilhosos, né, que é um dos segmentos mais popular que existe no mundo. Todos são populares, mas eu acho que o carnaval é uma coisa que aproxima imensamente. E a sociedade de recreio é um ponto alto de Gramado hoje, é uma referência incrível de peso e ela fez parte da tua vida, da tua trajetória. Como é que tu caiu na Recreio? E como é que é a tua vida cultural? Conta um pouquinho pra gente. A cultura entra na minha vida muito pela Recreio, por esse envolvimento comunitário, né, que a minha família sempre fez parte aqui em Gramado. Meu avô foi um dos primeiros agrimensores aqui da cidade, né, meu pai engenheiro, né, e a gente sempre teve isso de família. Né, meu pai sempre dizia: e que, independente de onde tu estiveres, tenta fazer algo a mais ao teu redor. Então, seja isso na escola, trabalhando pelos clubes de serviço, enfim. Em 2010, eu recebi um convite do então presidente João Benetti, né, para fazer parte da diretoria do clube. Porque meu avô tinha participado, enfim, toda a história dessa família, da nossa família. E de 2010 eu fui participando voluntariamente até que a oportunidade apareceu lá em 2016. Quem sabe que tu te candidata a presidente do clube. O clube, para quem não sabe, ele é de 1915. Anterior à fundação a própria emancipação do município. Foi dada lá em 1954, são 39 anos de diferença. A gente sempre diz que Gramado já era... A Recreio já era Recreio antes de Gramado ser Gramado. Então, assim como o CTG, que nasceu coladinho. Nasceu junto, exatamente. Então, esses movimentos comunitários são importantíssimos para qualquer cidade. A Recreio foi criada, né, justamente para ser um braço cultural do município, onde as pessoas iam conviver e socializar. Né, os jantares que eram feitos era para a comunidade se integrar com então, o médico da cidade, com o delegado, com o escrivão. E as cidades todas, se a gente for ver, elas são construídas com a sua igreja, com o salão paroquial ou a sociedade, a praça principal e a prefeitura. Né? A gente tem essa concepção em todas as cidades, é importante a gente ver isso. Principalmente na cultura alemã, de cidades colonizadas alemãs e italianas, que a gente vê isso bem desenhado. Né? Então, a Recreio tem esse papel fundamental na nossa cidade. Eu tive a honra, né, de ter sido escolhido presidente, né, ser eleito presidente desse clube maravilhoso e com essa responsabilidade. Sim. E por quê? Porque lá dentro a gente precisa incentivar a cultura. O nosso estatuto número 1, primeiro, o estatuto diz que
a Recreio foi criada para a criação de um grupo orquestral. Olha que lindo. Então, na época, o senhor Augusto Zatti, né, tinha um grupo, uma orquestra, muitas vezes eles participavam até dos funerais, fazendo aquela marchinha e tal. Então, Gramado tem uma riqueza desde sempre na parte da cultura. E eu precisava cuidar disso, a gente precisava fomentar isso. Então, a gente trabalhou muito a cultura. Eu me lembro de ti indo lá aí que vamos criar algum tipo de projeto, vamos incentivar a cultura como um todo. E foi isso que a gente fez, né, nesses 6 anos onde eu estive à frente do clube. Né, foi abrir as portas mesmo para a comunidade, porque a gente precisa sempre de cultura. A cultura, quando se define, cultura é uma troca, né? Onde a gente abre uma percepção diferente para algo que já existe e traz essa percepção do que existe para esse olhar, né, diferenciado do que a gente está olhando. Como é que a gente pode olhar Gramado hoje e separar ela do Natal Luz, separar ela da Páscoa? Porque quem está nos assistindo conhece Gramado das luzinhas, conhece Gramado do chocolate, capital nacional do chocolate, conhece Gramado dos plátanos. Hoje a gente já tem alguns eventos do cinema, né, então que circundam Gramado e colocam ela numa cúpula diferente. E a gente aqui presencia outros elementos culturais acontecendo, né? Como é que tu enxerga essa dinâmica assim da Recreio ou na tua vivência? Porque tu esteves recentemente à frente de uma secretaria com o nome de inovação, né? E que olhou para a feira feita em Gramado, aonde o Vime começou. Tu viu que eu vou a gente vai trabalhando a história. Vai trabalhando a história. O professor Romeu é um dos próximos convidados. E para quem está ouvindo, é um cara que entende muito de história. A família do Ike, que é uma família tradicional. E o seu Romeu, assim como a família do meu marido, que também é tradicional da cidade. A minha família subiu depois. Mas essas famílias foram deixando e criando costumes, assim como é a montagem do pianinho, né? Do Trem-Pau. Animal Fest. Exato. Então, olha aí, mais cultura. Mais cultura. mais riqueza. Gramado tem uma característica, não vou dizer que é única, mas ela tem uma característica de ter um povo muito atuante, uma população muito exigente e participativa desde sempre. E é importante a gente lembrar, lá na década de 80, 90, Gramado já tinha o seu turismo, enfim, nós já desenvolvimos o turismo, mas ela tinha boa parte do orçamento do município era advindo de uma atividade industrial, que era de uma fábrica de calçados chamada Ortopé. Ortopé, tão bonitinho. Eu tive olha só, todo mundo teve. Quem não teve Ortopé? Todo mundo tem uma história com a Ortopé. Verdade. E o dono da empresa, o criador dessa empresa, ele era um cara que tinha um pensamento de que assim, a minha cidade precisa ir bem, porque o meu negócio vai bem. Né? Assim, né? Olha que bacana isso. E foi um dos criadores do próprio Festival de Cinema. Exatamente. E Gramado sempre teve essa capacidade de reinvenção. Infelizmente, né, a empresa veio a fechar e aquela mão de obra que trabalhava na empresa precisou, da noite para o dia, saber trabalhar com um hotel, né, para essa outra atividade que nós tínhamos, que era o turismo. Né, e essa visão, tanto dos empreendedores quanto do poder público, foi fundamental, né, para a gente se consolidar e realmente assumir, olha, o turismo vai ser a nossa matriz, a gente precisa investir com todas as forças nisso. E Gramado foi se consolidando e se profissionalizando no turismo como assim, a única cidade do país realmente a pensar de uma maneira muito profissional no seu turismo. E aí a gente vê essa capacidade de reinvenção. Muito rápida também, né? Porque a gente não tem um lapso, assim, 10, 20 anos depois, Gramado. Não, isso foi quase que um piscar de olhos e Gramado estava pronta para... E foi um sucesso, foi um boom. A gente vive ainda, né, da prosperidade dessa atividade econômica aqui no município e muito criada na geração de fluxo turístico aqui para a cidade. Que são através dos eventos. Sim. Então, se lá na década de 60, e aí que vai a importância da gente conhecer o nosso passado para poder planejar o futuro.
né? Os eventos eram criados aqui no município lá da década de 60 com a Festa das Hortênsias. Isso mesmo. Né? Depois da Festa das Hortênsias foi a criação de outros eventos, Festival de Cinema, aí vem Natal Luz, e a gente cria a Festa da Colônia, enfim. Até mesmo onde nós estamos, que é a Casa da Juventude, que foi fundada em 66, teve esse papel de manter a cultura alemã toda de encontro, para ser um braço, né, que abraçasse todas as outras, né, entidades ao longo do país. Imagina. Todos vindo para cá, passar suas férias aqui, né? E as pessoas que aqui chegassem terem contato com né, a cultura alemã. Nós estamos no mês bicentenário da cultura alemã, acho que é importante a gente falar, né, dessa etnia que ainda é tão preservada, que mantém os seus costumes muito ainda firmes e enraizados nas próprias famílias, né? É relevante demais até, né? As pessoas vêm para cá procurando isso também. A arquitetura da cidade acabou ficando muito alemã, né? Então, Gramado sempre teve esse cuidado. E a gente passou por diversos ciclos de reinvenções. E aí vem essa característica, né, de eu ter assumido a parte, uma secretaria importante, que é a Secretaria de Inovação, que é para justamente a gente pensar de que maneira nós podemos nos transformar. Né? Também aprimorando a questão do turismo, né? Qualificando o nosso turismo, que é a nossa atividade principal, mas também pensando na diversificação dessa matriz. Porque nós saímos de uma vida completamente não tecnológica para uma vida tecnológica muito rápido. Depois da pandemia isso ficou mais evidente. E essa cobrança também vem em forma de soluções diferenciadas para o que acontece aqui, né? A partir de 2020 a gente viu exatamente uma certa fragilidade dessa atividade econômica, né? O turismo ele é muito suscetível a essas crises. Sim. Que a gente viu que outras cidades que não dependem do turismo, que dependem de outra atividade, continuaram trabalhando. E nós ficamos naquele momento triste, desolador, de ver uma cidade fechada. E foi muito dolorido. Esses últimos anos realmente foram super desafiadores. A gente estava comentando em bastidor aqui, né, na qual a gente vê 2020, em 2021 com uma recuperação econômica fantástica. Gramado cheia, surpreendente. Né? Surfamos essa onda em 2022 ainda. Em 2023 fomos atingidos por uma chuva, a primeira chuva no final. Dá para contar, né? Exato. Né? E o 2024, então, com essa catástrofe, exatamente esse evento climático desolador no nosso estado, né? E fomos atingidos por isso também. E mais um sinal de alerta e a necessidade da gente conversar sobre inovação e do que Gramado precisa para o futuro. E eu tenho certeza que a gente vai utilizar todos esses episódios, porque a gente tem capacidade de se transformar e tem capacidade de superar, e Gramado vai mostrar mais uma vez. A gente percebe, que nem a gente, quando a gente olha para trás de novo, né, tem essa visão de que foi num piscar de olhos, onde, né, a autopé sacudiu e a gente aterrissou e se firmou, ao mesmo tempo que esses, né, acidentes que vêm acontecendo, que não estão no nosso controle, forçam a gente a procurar outros rumos, outras maneiras, né? Então, a gente percebe atuações de várias frentes, dos empresários, dos artesãos, do próprio segmento das artes, discutindo mais como fazer para os participando, né? A crise faz a gente também se movimentar. Né? Ao mesmo tempo, aquele empresário que estava pensando em inovar quando a gente estava fechado, a gente estava na pandemia, muitos deles pararam de inovar quando veio o boom econômico, assim, ó, o Gramado está bem de novo, muitos dá um conforto, assim, não vou fazer isso agora. Dinheiro no bolso, tá tudo bem. Sim. E tal. Gramado, imagina, as fronteiras fechadas, não tinham para onde ir, Gramado virou esse destino desejado, né? A baixa de oferta aumentou a demanda, os preços subiram, a galera ganhou dinheiro, tá tudo certo, mas poucos... Mas era uma curva, né? Exatamente. E era uma curva. Exatamente. Já estava desenhada essa curva, porque havia um tempo que as coisas iam, as portas iam abrir, o cenário ia mudar. E agora a gente está nesse momento realmente de reflexão e que, acima de tudo, precisa de diálogo. Né? Que é do artesão preocupado, né? Estava acontecendo a festa da colônia naquele momento, estava acontecendo a feira feita em Gramado, tinham sido 4 dias fantásticos, aquele sentimento de
agora vamos com tudo. Mais do que antes, eu Vai acho. ser- Esse ano todos falavam que esse ano vai botando fé, vai ser muito legal. E infelizmente tudo parou mais uma vez. Então essa necessidade de conversa e florescendo realmente de novo o sentimento gramadense mesmo de precisamos buscar alternativas. O que se faz tão importante é essa união. Então por isso que eu levo fé que a gente vai sair muito bem dessa. E Gramado tecnológico? Como é que é esse Gramado? Eu fico curiosa, esses dias eu ouvi alguém falar, não, que Gramado tem que ser informatizado, que palavra antiga. Que palavra é essa? Não, né? Porque informatizar, e aí a pessoa começou a viajar, né? Em drones, né? E foi para fora, ela fez uma viagem ali. E será que não era hora de se pensar em algo, né? Dessa informatização, desse ponto? Como é que tu enxerga esse avanço, a tecnologia interagindo nos espetáculos, trazendo, sabe, aquela coisa meio Japão, meio China, 300 drones no céu, aquelas coisas fabulosas que são culturais deles. Né? A gente tem outro tipo de cultura, né? Sim. Como é que tu vê E isso? essa integração, quando a gente faz umas perguntas às vezes para as pessoas, eu gosto muito de perguntar. Eu digo assim, o que é uma cidade inteligente para ti? E as pessoas falam, é um transporte público elétrico, eu conseguir acessar as ferramentas de governo da prefeitura só no meu celular, eu não preciso ir até a prefeitura, a gente tem uma moeda inteligente, menos papel, mais sustentabilidade. E aí ao mesmo tempo tu pergunta para essa pessoa, qual é a cidade que tu gostaria de criar os teus filhos? Como é que seria essa cidade? Aí as pessoas falam, eu gostaria de uma cidade segura, é uma cidade que tem bastante verde, é uma cidade que a gente tenha calma para levar os nossos filhos para a escola. Então, aonde a gente conversa a inovação? Na verdade, a tecnologia não é o fim. Na verdade, a tecnologia são as ferramentas para tornar essa vida boa, essa vida que a gente realmente deseja. Eu não enxergo que Gramado deva ser aquela cidade China, aquela coisa high-tech e tal. Mas nós podemos sim ter elementos que propiciem a nossa sustentabilidade e mostrem que Gramado tem condições de ser uma cidade diferente como todas as outras, como sempre foi. Então, a gente tem pequenos exemplos. Agora o secretário Joey da Cultura trouxe um chimarródromo que estava sendo pensado lá atrás. A gente tem alternativas hoje já de aplicativos do município. A gente tem a capacidade hoje, através da iniciativa privada, de criar espetáculos maravilhosos para a nossa cidade, ou seja, que vão agregar a nossa cultura. Eu enxergo a nossa cidade preparada para essa transformação. Hoje Gramado já criou o seu Conselho Municipal de Inovação, que busca e visa atrair empresas de tecnologia para cá, as startups. E aí diz, mas combina isso com o turismo? Sim, total. Portugal seguiu esse caminho de incentivar o turismo e depois agregar a parte de tecnologia, 2 indústrias limpas, sem chaminé. Florianópolis deu um boom gigantesco e hoje a atividade econômica de tecnologia representa mais do que o próprio turismo. Ou seja, nós não vamos acabar com o turismo aqui. A gente precisa de atividades complementares. Claro. Por isso que eu vejo que a tecnologia... E otimização de tempo que a tecnologia nos oferece para que a gente possa... E a retenção de talentos, porque os nossos jovens não podem sair daqui. A gente tem que reter o nosso jovem aqui na cidade, para ter esse senso de pertencimento. Para manter isso. Porque a tua baixinha estava aqui, estava servindo uma aguinha, estava feliz de estar participando com a mãe e o pai. Esse é o sentimento que a gente tem que fazer. De estar vivenciando aqui e de chegar aqui oportunidades para que ela possa crescer e continuar na cidade. Porque uma das coisas que, enquanto eu estive também no Conselho de Cultura e falava muito, era sobre a criação de um conselho jovem, para que eles se sentissem pertencentes no olhar deles, cultural, das mudanças que eles enxergam, e para que a gente consiga deixar neles a cultura que nós aprendemos e a cultura que esteve com a gente. Fundamental. É uma transição importante, até porque se nós não tivermos conselhos,
para discutir e deliberar, a gente também não cresce culturalmente, né? A gente não... Nós somos de uma geração, eu falo também dos meus colegas de aula, de colégio, eu sou um dos poucos que permaneceu em Gramado. A gente tem o Marquinhos Rossi, por exemplo, da Gramado Summit, foi morar fora, mas, poxa, tem um amor pro Gramado. Sim, acabou parece que ele criando, voltou correndo, né? Então nós temos Sim. tanta gente boa aqui, sempre tivemos, né, que a gente não perca esses talentos, que eles venham para somar. Porque Gramado é essa mãezona, assim, sempre cabe mais um. Então... Agora tu falaste um ponto muito interessante. Gramado cresceu no turismo, se estabeleceu, cresceu no turismo e vamos entender isso, cresceu culturalmente, porque sem a cultura, não adianta a gente ter apenas hotéis, se a gente não tem o que oferecer, né? Eu acho que só hospedagem, né? Eu posso dormir em casa confortavelmente, não preciso me deslocar para ir, mas eu vou lá para apreciar a cidade, a beleza que ela já tem, para curtir um bom espetáculo, um bom entretenimento num restaurante. Hoje a gente tem restaurantes temáticos e toda essa mão de obra vem de fora e é acolhida por Gramado. Em algum momento tu percebeu alguma aspereza nesse sentido de alguém que olhou assim, não, vai, esse cara com esse sotaque que não dá? Como é que tu percebe? Porque a gente vê um monte de sotaque baiano. Sim. Né? Porque a minha filha chegou um dia na escolinha falando você. Eu disse, não, tu. Eu disse, olha só. Tu, Lídia. Eu sou bem barrista, né? Mas eu achei legal. Ela trouxe isso da professora dela que veio de outro estado para cá. O sucesso de Gramado, a gente vê por realmente essas pessoas de todos os lugares que querem viver aqui. Que querem morar aqui, exatamente, né? Então, logicamente, essas pessoas chegaram, viram Gramado, né, esse lugar próspero, trouxeram as suas famílias e, ao mesmo tempo, precisaram conhecer um pouco da cultura, porque não é fácil vir empreender em Gramado. Nós temos pleno emprego? Uhum. Sim, tem, para aqueles, logicamente, que querem... enfrentar até uma carreira que não estava nem preparado. Exatamente. Né? E Gramado também, o gramadense precisou aprender, né, de que essa terra é amada por todos. E ela precisa ser acolhedora para quem quer que seja, para qual sotaque que vier para cá. Né? Nós somos hoje cosmopolita, né, e não temos nem o direito de dizer assim, não, pelo amor de Deus, não venham a Gramado. Não, todo mundo. Acho que não existe isso, né? Acho que quanto mais gente vira, mais gostoso. E aquele pessoal que pensa, Gramado não é para mim, não, Gramado é para todo mundo, né? Eu fico muito feliz de ver que essas pessoas, inclusive que vieram para cá, elas perguntam, elas são curiosas, do que muito mais, às vezes, do que alguns gramadenses. Dizem, eu quero saber um pouco mais da cultura, eu quero saber como é que está acontecendo. Aí a gente vai naqueles eventos do Vila Joaquina, que são diferentes do que está acontecendo no centro, e os turistas e aquelas pessoas que chegaram aqui há pouco tempo, eles falam, gente, que maravilha, eu estou conhecendo aqui a cultura de Gramado. Como ela é, né? Estou conhecendo as pessoas, eu vi que o prefeito veio aqui, teve o vereador, o clube de serviço. Gente, olha que riqueza que vocês têm aqui. Então, e esse é o diferencial de Gramado, né? É saber acolher quem vem para cá. Eu já ouvi de turista falando que eu fico expondo minha arte no Lago Negro, eu já ouvi de turista dizer assim, nossa, parece que todo mundo conhece todo mundo aqui nessa cidade. Que ela saiu de um lugar, foi para outro, e que a pessoa se conhecia, né? Que ela chegou e ela veio, e aí eu tava mostrando meu produto. Ah, fulana lá disse que vim aqui falar que tu é contigo. Então, ela teve essa sensação. E eu acho que isso pertence, né? Uma cidade de interior, uma cidade pequena, e pertence com muito orgulho para os gramadenses, né? A gente é orgulhoso, a gente é chato, sim, porque tudo tem que ser perfeito, tudo tudo tem que ser impecável. Eu só vi se o pão com linguiça não tá quente ali nos fornos, né? Mas é um lado bom da cidade, a gente não pode perder isso jamais, jamais. Toda pessoa que vem a Gramado, que escolhe Gramado para viver, para morar, ela precisa se sentir dona disso, pertencente, cuidando, preocupada com uma bituca de cigarro que caiu ali. Uma cadeira que está quebradinha, exatamente, buraquinha. A calçada e tal. Às vezes as pessoas dizem, posso te pedir um favor? Eu vi que tem uma calçada ali, tá feia.
não sei se eu deveria. A gente deve reclamar, porque isso é uma crítica construtiva. Sim. A gente precisa estar sempre. Nós precisamos ter essa exigência, né? A partir do momento que a gente perde isso, se vai esse espírito. Se vai espírito comunitário. Tanto que isso é cultura. É cultura, exato, porque a comunidade participa, constrói e cria a cultura da cidade limpa, cria a cultura da cidade organizada, ela exige a organização, né, exige a interatividade, a participação. Nós também estávamos falando fora de quantas pessoas se veem representadas naqueles que elas escolhem para estar, né, em cargos, como vereador ou como prefeito, e elas cobram, né? Elas exigem. Então, isso é interessante porque a pessoa assume a sua responsabilidade naquele papel, né? Seja como secretário, quando eu estive no conselho, era muito isso. Tá, e agora? O que tu vai fazer? Pessoas preocupadas. Preocupadas. O que tu vai fazer no conselho, né? Então, poxa, tem que fazer alguma coisa, né? Tem que estar presente. E foi muito engraçado, foi um dia que eu já não estava mais como presidente do conselho, e eu estava acompanhando uma sessão na Câmara e me chamaram de presidente do conselho, né? E aí eu nem no meio da sessão não tinha como avisar, né, a pessoa, né? Mas isso é presença, né? Eu acho que quando a gente está presente, acontecem essas referências, né? E isso vai chegar naquele que vem só nos visitar. Né? Ele sente isso. E isso que tu disseste, do teu exemplo, é fantástico. Porque voluntariamente tu te colocasse à disposição, né, para participar da cultura, que é uma coisa que tu ama, e tu está dando a tua contribuição social para o município. Isso aí tem um valor gigantesco. A gente fica muito feliz de ver que o cidadão gramadense, ele está preocupado, ele quer participar. Ele quer estar presente, né? E eu tenho essa política de que a gente não pode criticar, nem falar de nada se a gente não participa, se a gente não opina. Se a gente não fala igual, se a gente nem aparece, como a gente vai falar alguma coisa? Então a gente está se exibindo da nossa parte. Então, muitos me perguntaram quando eu fui inscrever o projeto, mas para falar de cultura, e para falar de cultura? Para quem vai falar de cultura de Gramado? Para poucos, para aqueles que querem entender como, de quem é feita a cidade, da pessoa que vem conversar nesse papo, porque às vezes as pessoas não querem só ver os artistas, as pessoas não querem, elas querem isso, querem saber quem são as pessoas reais, que estão ali recolhendo as folhinhas, que estão arrumando as calçadas, né? Elas vêm para cá para ficar aqui na pousada, que é um prédio antigo, com todas as características de quando foi construído, né? Que tem um piano, que tem os suportes de vela, no tempo que não se tinha luz elétrica. Então você vem para cá para viver a história. As pessoas vivem experiências aqui em Gramado. A gente né? tem que mostrar para todo mundo aqui essa sala que nos recebe, porque tem uma riqueza histórica encantadora. Assim. A gente está aqui, o pessoal precisa ver isso. A gente vai fazer um tour aqui pela pousada. Vamos começar do lago e vamos voltar para o lago, porque é um caminho lindo. E eu acho que Gramado merece ser visto como a gente vê Gramado, né? Não ser contado por outras pessoas, né? O que mais te emociona na cidade quando tu sai caminhando, assim, e tu vai olhando para a cidade? O que mais te contagia? E eu, quando eu volto, assim, vou a Porto Alegre e volto, aquele friozinho, assim, quando passa a pedágio, tô em casa. O ar-condicionado natural. Isso, com toda certeza, é impressionante o que a gente sente quando a gente vai viajar, para passear, para conhecer um lugar. Vamos voltar para casa. E a gente chega na nossa cidade e a gente diz, gente, como a nossa cidade é linda, como a gente tem uma riqueza incrível, como nós somos privilegiados, né, de morar, de nascer num lugar assim, e quanto a gente tem de responsabilidade por cuidar para que isso não se perca. Para manter, né? Então, o que são várias coisas que nos emocionam, né? A nossa história é maravilhosa, é riquíssima. A gente tem os nossos eventos, quando a gente vê a participação popular, quando foi anunciado agora a questão do grande desfile de Natal retornando para o centro, né, aflorando ainda mais esse senso de pertencimento. Quanto isso mexe com o nosso passado, vindo para o presente, um misto de sensações, Exato. De reencontro com a nossa criança. Quando a gente vai no Lago Joaquim, na Rita Bia, e tem as exposições, e tem as peças de teatro, quando a gente vê todos aqueles eventos que são feitos nas datas comemorativas, isso é emoção. Gramado é emoção o tempo inteiro. Quando a gente consegue valorizar uma rua, né,
não são os plátanos, são os... Liquidamba, isso, liquidamba. Zeissen. E aí a gente vê que tem pessoas valorizando isso e a gente... Cara, isso é nosso. É nosso, né? Olha, nós temos um bairro incrível. inteiro com essas árvores, que é um espetáculo. Né? E tem um festival, Caminhos de Outono, que acontece foi com criado para valorizar isso. A gente tem... isso que é mais legal. Pensa, consegue, pega a visão, como diz, pega a visão agora. E um espetáculo que foi o festival todo de música criado para valorizar as folhas que caem das árvores, a própria árvore, a própria harmonia. Valorizando os artistas, né, o pessoal tocando na rua, o pessoal pintando, Exatamente. A orquestra sinfônica trabalhando. Nós temos duas orquestras em Gramado, né? Então, olha a quantidade de riquezas. Gramado realmente é encantadora, né, e como dizem desde sempre, inesquecível. Inesquecível. É um destino inesquecível. E quando a primeira palavra, eu acho que quando a gente fala Gramado, o sobrenome dela é Natal. Nem Páscoa, né? A Páscoa vem depois, né? Acho que de todos os entrevistados que eu já passaram por mim pelas rádios, sempre que eu perguntei é Natal. Depois eles vêm para Páscoa, né? Mas eles vêm. Interessante que eles voltam. E voltam de novo para o Natal e voltam depois para a festa da colônia. Então é legal quando a gente passa, como comunicadora, eu tenho essa oportunidade de entrevistar, né, os turistas e de saber um pouquinho de como eles enxergam uma cidade. A gente começa a ter referência do que a gente quer entregar. Olha isso. Né? Porque a gente já vive numa cidade que entrega muito. Sim. Mas começa a ser a gente, opa, podia botar um sal aqui, uma pimentinha lá. Né? Na inovação, tu se sentiu assim, querendo botar pimenta e fazer um tempero? Com toda certeza. Acho que o I de inovação é o I da inquietude. O I do IC, né? A gente deve ser inquieto, né, para buscar todo tipo de alternativa, né? E inovação eu vejo que é respeitar a tradição, né, para que as coisas não se percam, né, e tratar das revoluções. A gente pode revolucionar sem perder essa essência. Então eu trato muito isso dentro da inovação e era muito bacana que esse trabalho acabava sendo... a gente sempre precisa dos outros secretários. Sim. Porque a gente acaba dando pitaco em algumas secretarias e levava, por exemplo, lá para o turismo, levava uma solução para o trabalho que era feito sobre o destino turístico inteligente. Nós levávamos para o planejamento, vamos criar uma forma de melhorar a parte dos licenciamentos das obras, para a fazenda, onde a gente poderia melhorar a burocracia, né? Desburocratizar os processos para uma abertura de uma empresa. Então a inovação, ela tem essa capacidade de ser transversal, onde a gente pode estar trabalhando em várias frentes, ajudando todo um governo. Então tem que ser inquieto para trabalhar na inovação, tem que ser inquieto. Tem que ser inquieto. Uma das lutas ainda que nós na cultura temos é de ter um anfiteatro, né? A contento aqui em Gramado, né? Aquele anfiteatro, tirar o fôlego. Eu sempre digo, eu acho que estamos andando com o anfiteatro ali para o Joaquina, né? Eu acho um lugar incrível, tão lindo, que tem que ser muito bem pensado. Por isso que eu acho que leve o tempo que for, mas que a gente não se arrependa nem com pedra, né? Da onde ele estiver. Que ele esteja no lugar onde ele vai ser valorizado e vai poder valorizar a arte que chega para ser vivida nele, que a arte é isso, né? A gente não pode deixar de falar também na Feira do Livro, que é um evento que mexe com o Gramado, que trouxe agora, teve o Filigrã, que é um outro espaço que valoriza o Gramado em concert, e a gente começa a listar e não para mais, né? Às vezes o turista às vezes nem sabe, né? Isso. Ele vê Natal, ele vê o cinema, daqui a pouco ele vê a Páscoa. Mas é isso que ele chegar. E aí ele chega. Como é que a gente vê essas outras coisas? Porque ele tem que vir pro Gramado em concert. É aí que ele chegar. Gramado sempre se vestindo, né? Ela tem essa capacidade de trocar de roupa o ano inteiro. O ano inteiro. Cada mês a gente tem uma temática diferente. E tu vê na inovação essa possibilidade de conseguir alinhar com o turismo para que ele enxergue essas outras roupas de Gramado, né? O In-Concert, o Filigrã, sabe? O Caminho de Outonos. Então... Com toda certeza, a gente tem essa capacidade incrível de estar vendendo isso, né? De mostrar, de promover Gramado, né? Com todos os seus atrativos a todo o ano inteiro. Sim. Então, esse é o nosso diferencial. A própria Feita em Gramado, que veio na FEARTE, uma feira
que reúne uma série de artesanatos. Hoje a gente não tem mais o vinho tão forte, né? Como foi uma época. Os próprios móveis de Gramado. Nossa, de uma cozinha, um quarto de Gramado era rico, né? E tu traz um ponto muito interessante, né? Por mais que algumas atividades econômicas tenham reduzido, né? Até a fabricação artesanal de um móvel. Hoje existe um valor agregado gigantesco que está sendo muito valorizado. E o turismo vem também justamente como uma peça para agregar aquela pessoa que faz uma essência, porque elas querem saber quem é a pessoa que fez. Elas querem levar a história. Né? Eles querem saber, mas esse móvel eu comprei do Paulinho, da Mariazinha, a essência foi da Julinha, a faixa foi do fulano. Então, nós temos essa capacidade de contar histórias. Eu vejo que Gramado tem mais esse diferencial. Né? E a gente nos transformamos, né? E não nos demos conta que a gente conta histórias. Eu acho que nós somos um grande cenário temático, assim, não temático, lúdico, de contação narrativa, de história. É o restaurante hoje que ele é temático. É o hotel hoje que está contando uma história. Nossa, eu crio amigos, olha que loucura. Eu quero trazer as gurias aqui para contar, porque isso é cultura, né? Olha que é vivenciar, e não só elas, mas trazer esse universo temático para o assunto cultural, porque ele faz parte de Gramado. Gramado conta histórias o tempo todo. E é muito legal de ouvir de cada um que vem para cá, né? Eu lembro de uma menina que trouxe uma ideia de locação de casacos, né? Para Gramado. Eu disse, nossa, que sacada, né? Porque eu vim lá do Nordeste. Né? E a gente já tinha escutado na rádio várias histórias, né? Foi super desce do Nordeste para cá, enfim, Recife, né? Chega lá em Porto Alegre, tá mais ou menos, não tá frio, né? Mas chega aqui e arrepia os cabelinhos do braço, né? Porque ainda teve um senhor que fez um transfer e ele disse, vocês não querem comprar já uma roupa, um casaquinho? Quando chegar lá já vai estar frio. Não, certo? Diz que eles chegaram aqui no pórtico, abriram a van e voltaram para dentro, se encarangaram de frio. Então, quando ela trouxe esse negócio, ela disse, isso transformou a vida dela. Olha que incrível. E toda essa história dela se constrói hoje quem loca com ela, né? Quem faz parte da vida dela e carrega essa história e acaba gostando e buscando de novo, né? Lá com ela por conta da história por causa dela. Da história. Né? Então, isso realmente acho que possibilita Gramado, né? De ser a marca que é. Eu acho que Gramado não é só uma cidade, não é só um nome, ela é uma marca, né? Eu fico bravo, furioso quando as pessoas dizem não, que Gramado é só uma fachada. Gramado conta histórias o tempo todo. Né? Nós somos ricos nisso. Né? Então é muito bom, é um orgulho gigantesco que a gente precisa preservar. E eu acho que a questão estrutural financeira, desse cenário financeiro, de valor de mercado, que a gente ouve, né? Gramado está ficando caro, Gramado é uma cidade cara. Eu até disse num outro episódio, Gramado é para todos os bolsos, né? Tem várias, vamos fazer um especialista financeiro para falar de mercado, que eu acho que é importante a gente entender que existe uma curva, né, de entender quando um preço deve baixar, né, o que constrói um valor para uma cidade, porque isso é cultura. E aí você vai entender por que investir em Gramado, por que as pessoas trazem seu negócio para cá, por que elas não querem sair daqui. Exato. É caro aquilo que não te entrega. É o que tu paga e não te entrega. Gramado entrega, com toda certeza. Quando não tem segurança fica caro, né? Quando não tem escola fica caro. Quando não tem, né, não tem nada para oferecer, daí começa, e ainda só tem goteira aí. Aí fica pior ainda, né? Ainda mais no frio. E o Michelinho disse uma coisa importante, interessante, né? E o Michelinho vai estar aqui conosco. Ele fala muito do inverno de Gramado, que eu tomo um banho de tinha corona. É isso aí. Gramado é realmente maravilhosa. Vindo pra cá até pro Lago Negro, a gente... Hoje tá uma neblina, né? A gente não enxerga nada, mas nós temos belezas o ano inteiro. Mas o povo adora até a neblina. Tem gente que chega aqui, acho o máximo. Porque de uma hora tu tá vendo serração. Tudo. E daqui a pouco a serração toma conta e tu não vê mais nada. A cidade desaparece. Então isso é uma beleza que eu acho que não tem em outros lugares, né?
Nunca fiquei em tempo suficiente, mas morei em São Paulo um tempo, não vi neblina, né? Nem verde. A gente tem esse charme, né? É. A iluminação que não é branca, ela é amarelada, ela é quente, né? A gente tem várias coisas, tudo é pensado aqui em Gramado, e deve ser sempre assim. Deve ser sempre assim. Ike, se tu pudesse dizer para alguém que está ouvindo agora de Gramado para você, planejando a viagem dele, né? Por que ele deve vir para cá? Qual seria o ponto principal, assim, que ele tem que vir para cá para ver tal coisa primeiro? Onde é que tu mandaria ele, assim? Tem tal, não, tá numa responsabilidade agora, né? Não, sem merchan, sem merchan. Vamos pegar um ponto do Lago Negro também não vai. Não, mas eu acho que assim, é importante a gente dizer, venha para Gramado, porque com certeza tu vai te surpreender. As pessoas vão se surpreender com tudo que a gente tem. Não hesite em falar com algum gramadense. Busque o gramadense, converse com as pessoas que moram aqui, né, para pedir as melhores dicas, as melhores referências, né, conheça todos os nossos pontos públicos, né, e com certeza tu vai ser muito abraçado, porque a gente tem uma gratidão gigantesca, principalmente nesse momento, a todas as pessoas, né, que olharam para o nosso Rio Grande do Sul, a todas as pessoas que sentiram junto conosco, né, essa dor. Então, nós somos muito gratos, né, por essa corrente de solidariedade, onde o Brasil, né, deu as mãos para ajudar deu as mãos para nos ajudar. A nossa cidade passou por um momento assim, muito aterrorizante no sentido de não ter contato com outras cidades, às vezes, né, de ver toda a sua estrutura pronta para atender sem poder atender ninguém. Isso dá uma sensação de impotência, de poder fazer algo pelas pessoas que dói o coração. Né? E essa corrente só engrandeceu o nosso coração e nos fez abrir os braços para a gente dizer obrigado. Obrigado. Muito, muito comovente ver as pessoas enchendo caminhões, mandando 2, 3, 4, tomando partido pela gente, defendendo de um ou de outro que foi falar alguma coisa equivocada, né? Que tem isso ainda, infelizmente, né? Toda situação gera uma oportunidade para a gente ter uma atitude boa e um oportunismo para a pessoa que não sabe o que fazer com a vontade dela, com a força que ela tem. Né? E com toda certeza o lado bom foi o que mais a gente precisa se apegar, né? O lado bom das pessoas assim, foi realmente impactante, né? Tudo que a gente teve aqui. Porque quando começou a acontecer, o povo desceu direto para as cidades vizinhas aqui para ajudar. Madrugada, todo mundo se despencou, né? Uma cidade ajudando a outra, foi realmente incrível. Muito legal também aqui que Santa Catarina fez, do ladinho de pegar. E como é que tu vê o papel da autoridade nesse momento? Né? Como é que tu vê esse papel, né, o papel desse cargo se desempenhando como comunidade, mas com as comunidades que não foram atingidas? Sabe que eu conversei, aconteceu agora uma viagem, pessoal do Sinditur, entidades, vários secretários das prefeituras aqui da região das Hortênsias. Foram a Santa Catarina, foram, né, por meio rodoviário, para a gente entender como é que está sendo esse trajeto até as nossas cidades. Então, Picada Café, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula, enfim, pode ser que eu tenha falhado aí, mas os secretários indo junto com as entidades, né, com operadoras, para falar dos destinos. E é muito bacana essa repercussão que tem tido, o pessoal voltando. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns dos que foram viajar e eles falaram que eles estavam com medo de vender os nossos destinos. E a importância da gente ter um olho no olho. Por que medo? Porque eles desconheciam. Será que realmente está tudo bem nessas cidades? Será que realmente a gente pode transmitir essa segurança para os nossos clientes? E o fato de ter ido os secretários, de ter ido as entidades, né, alguns empresários, né, essa união e olhar no olho com essas pessoas que vendem o nosso destino, foi super importante porque criou um vínculo, uma relação. Sim. Essas pessoas já se sentiram seguras
e falaram, poxa, Obrigada. a gente vai mandar você, vamos mandar nosso cliente para Gramado, vamos mandar para Nova Petrópolis. Né? Então a gente vê a importância, inclusive, né, de um pensamento regional entre todas as cidades. Entre a Serra Gaúcha. Entre a Serra Gaúcha, né? Entre a Serra Gaúcha. Eu acho que por muito tempo, e talvez se for uma visão equivocada, por gentileza, né? Me fale. Mas eu tenho a impressão de que Gramado confiou mais no que falavam dela, né? Pelo próprio crescimento exponencial, pelo próprio poder que, né, foi se tendo na cidade de ser esse foco da cultura, que ela deixou que as pessoas falassem dela. E esqueceu de tomar um pouco as rédeas e dizer, peraí, vou falar um pouco mais sobre mim, vou mostrar um pouco mais do que eu tenho aqui. Então acho que agora está tendo essa audácia. Importantíssimo a gente andar de mãos dadas, assim, trocando essas expertises. Hoje a gente vê a nossa dependência própria do aeroporto Salgado Filho, que em princípio acho que vão ter notícias logo. Olha só. Boas notícias. Boas notícias, né? E já temos uma boa notícia, que é o aeroporto de Canela sendo entregue para o governo, né? Outro trabalho importantíssimo aí para os nossos governos, para a Serra Gaúcha como um todo. Exatamente. Né? Então, o Fraelo tomando essa responsabilidade, podendo atender com mais comodidade as pessoas que querem vir para cá, né? Inadmissível, nós temos o segundo destino turístico mais desejado do país e não temos um aeroporto. Fica aí a missão que a gente precisa... É fundamental. Precisa lutar todos os dias e jamais deixar de esquecer esse compromisso. Precisamos de um aeroporto mais do que tudo, né? Eu acho que os próximos 5 anos, eu acho que no máximo, né? Não podemos esperar 15, 20 anos para ter um aeroporto. É urgente isso mesmo. E isso vai abrir portas também para outros negócios, né? Outros tipos de negócios na cidade. Isso aí, turismo de negócios. Turismo de saúde. Hoje já acontece grandes congressos nos hotéis, né? Reuniões, encontros, isso potencializa também, porque aqui existem esses nichos, né? Esses segmentos, né? Já bem definidos na cidade, mas eu acho que ainda há uma potência para isso. O próprio Festures, o próprio Summit que acontece, fora eventos particulares que são organizados, né, em outras sedes. Né? Eu acho que isso ainda pode ser, né, plural ainda, né? Se aumentar muito mais. Só no ano de 2023, Gramado sediou em torno de 500 eventos. Vamos arredondar assim, 500 eventos para 52 semanas no ano. Olha o quanto isso impacta economicamente. Fiquei fazendo conta agora. A gente tem dados estatísticos fantásticos aí, dizendo quanto essa atividade econômica a gente tem aqui, graças ao Convention Bureau. Né? O Convention Bureau faz toda essa interconexão, né? Essa conexão, porque é importante, e não só para esse segmento se encontrar e se firmar, mas que movimenta uma cadeia todos ao redor, né? Que fortalece a nossa economia, e a gente está precisando realmente, é um momento de start, né? Precisamos da economia fortalecida, que vamos parar 40 dias aí no sofrimento. Tem que é assustador. E vamos sair dessa. Já estamos saindo. E que eu quero te agradecer muito, tá? Pela pessoa que tu é. Os filhos dele também estão sempre envolvidos com a cultura, né? Tua esposa também. Eu acho que é importante quando a família toda está junto. Acho que a gente consegue ser pertencente a um lugar e levar ele com mais facilidade onde a gente vai. Né? Exato. Acho que tu representa muito bem nossa cidade. Te agradeço pela tua presença aqui. Vivi, olha, eu só tenho a agradecer por esse bate-papo. Assim como se a câmera estiver desligada, a gente vai conversar da mesma forma. Então eu fico muito feliz por essa recepção e por a gente falar daquilo que a gente tanto ama, que é a nossa cidade. Nossa cidade. E o objetivo desse projeto do De Gramado para você é justamente ser isso, né? Não é ser um podcast da moda, não é? É um bate-papo mesmo para que quem goste nos conheça um pouquinho mais e fique ainda com mais vontade de vir para cá. É isso aí. Muito obrigada mais uma vez, Zic. Obrigado a você que está aí do outro lado assistindo. Clica, se inscreva, compartilhe, ativa o sininho, já estou aprendendo tudo, viu? Tá? Daqui a pouco eu vou estar leve, livre e solta nesse dizer aí do finalzinho. Tá certo? Eu te encontro no próximo episódio. Muito obrigada, até mais.